Você já parou para pensar, por que temos tanto medo da morte? Mesmo sabendo que é o único destino certo de todos os seres vivos, só de ouvir essa palavra, morte, algo dentro da gente se contrai, não é? Ela é o grande mistério da humanidade. Um tema que desperta curiosidade, medo e uma pontinha de angústia. Mas o que está por trás desse medo? Porque até pessoas que dizem não ter medo de morrer às vezes se desesperam diante da ideia de que um dia tudo vai acabar. Hoje, você vai descobrir as razões científicas, filosóficas e emocionais por trás do medo da morte. E talvez, no fim desse vídeo, esse tema não pareça mais tão assustador assim. Não importa onde você nasceu, qual sua religião, ou se você acredita em algo depois da vida. O medo da morte está presente em praticamente todas as culturas humanas. Os psicólogos chamam isso de ansiedade da morte, um medo instintivo, que mistura biologia, crenças e o simples fato de não sabermos o que vem depois. Alguns estudiosos acreditam que esse medo é um mecanismo de sobrevivência. Afinal, se o ser humano não tivesse medo da morte, provavelmente já teria se colocado em muito mais riscos ao longo da história. Esse medo, em certo ponto, nos protege. Mas quando ele passa dos limites, ele também nos paralisa. Imagine estar em um quarto completamente escuro, sem saber o que há ao seu redor. A mente começa a criar histórias, preencher lacunas, e o medo aparece. Com a morte, acontece algo parecido. Nós simplesmente não sabemos o que há do outro lado. Será que existe algo? Será que deixamos de existir por completo? Ou será que apenas mudamos de forma, de plano, de energia? Esse é o medo do desconhecido, um dos principais motivos que faz tanta gente se angustiar só de pensar no fim. Desde a Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles e Epicuro já tentavam responder essa pergunta. Aristóteles dizia que a morte é a pior de todas as coisas, pois é o fim de tudo. Já Epicuro acreditava que não deveríamos temer a morte, porque quando ela chega, nós já não estamos mais aqui para sentir nada. Parece simples, né? Mas o cérebro humano não funciona assim. Pesquisas recentes mostraram que o nosso cérebro é programado para evitar a ideia da própria morte. Quando pensamos em morrer, ele simplesmente bloqueia a informação, como se dissesse: não, isso não pode acontecer comigo. Em 2019, cientistas israelenses descobriram que o cérebro entra em modo de defesa quando confrontado com a ideia da própria morte. Ele trata isso como um erro de cálculo, algo que não faz sentido existir. Ou seja, a nossa mente não foi feita para lidar bem com o fim. E é justamente por isso que o medo da morte é tão difícil de superar. Nós somos biologicamente incapazes de aceitá-la completamente. Entre todos os medos relacionados à morte, talvez o mais profundo seja o medo de deixar de existir. Não é o medo da dor, nem do caixão, nem do enterro. É o medo do nada, da ausência total de consciência. A ideia de que eu, com todas as minhas lembranças, emoções e pensamentos, simplesmente deixo de ser. Esse é o tipo de pensamento que pode gerar crises existenciais, insônia e até ataques de pânico em algumas pessoas. E o mais curioso é que, mesmo entre aqueles que acreditam em uma vida após a morte, o medo continua existindo. Porque, no fundo, ninguém tem certeza absoluta do que acontece. Outro motivo que alimenta o medo da morte é o medo de perder quem amamos e de ser esquecido. Afinal, o que é a morte senão o rompimento de todos os laços que construímos ao longo da vida? É natural querer continuar presente de alguma forma. E é por isso que tantas culturas desenvolveram rituais, homenagens, túmulos e até redes sociais que preservam a memória dos que se foram. O ser humano não suporta a ideia do esquecimento. Queremos deixar uma marca, um legado, algo que prove que estivemos aqui. E quando pensamos que um dia tudo pode se apagar, esse medo se torna real demais. Ter medo da morte é normal. Mas quando esse medo começa a dominar a mente, impedir o sono, causar crises de ansiedade ou afastar você das pessoas, isso pode ser um sinal de tanatofobia, o medo excessivo e irracional da morte. A tanatofobia é um tipo de transtorno de ansiedade e pode ter várias origens. Um trauma, uma perda repentina, uma experiência quase fatal, ou até a influência de crenças rígidas sobre o que vem depois. Mas calma, isso tem tratamento. Terapias, meditação e, em alguns casos, o simples ato de falar sobre o assunto já ajuda. Porque quando o medo é exposto à luz da razão, ele perde parte do poder que tem sobre nós. Curiosamente, estudos mostram que o processo de morrer pode ser menos doloroso do que imaginamos. Quando o corpo percebe que está chegando ao fim, o cérebro libera uma série de substâncias químicas que reduzem a dor e aumentam a sensação de paz. É como se o próprio organismo tentasse nos proteger, dizendo: está tudo bem, você pode descansar agora. Alguns pacientes que tiveram experiências de quase morte relatam ter visto uma luz, sentido calma e até alegria. Claro, ainda há muito mistério em torno disso. Mas talvez, só talvez, a morte não seja o terror que imaginamos. No fim das contas, o medo da morte fala mais sobre o valor que damos à vida do que sobre o fim em si. Ter consciência de que um dia tudo acaba pode ser justamente o que nos faz aproveitar melhor o agora.
amar mais, perdoar mais, arriscar mais. Porque o contrário do medo da morte não é coragem. É a aceitação. Aceitar que a vida tem um ciclo, e que dentro desse ciclo, cada instante importa. Então, da próxima vez que o medo da morte bater a porta, lembre-se, ele é parte do que nos torna humanos. E talvez o grande segredo não esteja em vencer esse medo, mas em aprender a viver de forma tão plena, que o fim deixe de ser um pesadelo e passe a ser apenas uma parte da jornada.